Você trabalhou meses num caso, construiu uma tese sólida, reuniu provas, fez as contas e o recurso foi barrado antes de ser analisado. Não por falta de razão, por falta de técnica. Se você é advogado trabalhista e já passou por isso, ou se quer garantir que nunca vai passar, esse vídeo é para você. Já se inscreve no canal e deixa o like. Eu sou Alexandre Ferreira, advogado trabalhista com mais de 15 anos de experiência, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e, claro, mentor de advogados. Hoje nós vamos nos aprofundar, eu vou te ensinar tudo sobre a súmula 422 do TST, o princípio da dialeticidade e os 6 erros que matam um recurso na admissibilidade antes de qualquer julgamento de mérito. Vamos começar pelo fundamento. A súmula 422 do TST estabelece que não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que foi proferida. Essa é a redação literal, mas o que ela significa na prática? Significa que não basta recorrer, não basta ter razão, não basta conhecer a lei. Você precisa, como advogado, atacar especificamente o que o juiz disse na decisão que você está questionando. E se você não fizer isso, o recurso simplesmente não existe para o TST. Agora eu quero te explicar a origem desse entendimento, porque ele não nasceu da súmula. Ele nasceu de um princípio processual muito mais antigo e que você precisa internalizar, o princípio da dialeticidade. De acordo com esse princípio, todo recurso deve ser discursivo, estabelecendo um diálogo com a decisão recorrida, atacando diretamente seus fundamentos. A parte recorrente não deve apenas manifestar sua inconformidade, mas também indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão. A palavra dialética vem do grego, significa arte do diálogo, e é exatamente isso que o TST exige, um diálogo técnico e preciso entre o seu recurso e a decisão que você está combatendo. Então, o que é atacar a decisão? Vamos ser muito concretos aqui. O juiz disse que não existe nexo causal entre a doença e o trabalho porque o laudo pericial afasta a relação. Para cumprir a dialeticidade, você precisa dizer exatamente por que o laudo está errado, ou porque o juiz interpretou o laudo de forma equivocada, ou porque existe outra prova que contraria o laudo. O que você não pode fazer é repetir que existe nexo causal sem enfrentar o argumento do juiz, porque aí você está repetindo sua tese, não atacando a decisão. E repetição de tese é irregularidade formal que leva ao não conhecimento do recurso. Agora vamos falar dos 6 erros mais comuns que levam um recurso a ser barrado pela súmula 422. E eu vou ser muito específico em cada um deles para que você consiga identificar se está cometendo algum deles na prática. O primeiro erro é a impugnação genérica. O TST exige que a parte recorrente elabore razões que ataquem diretamente os fundamentos da decisão que pretende reformar, apresentando fundamentação consistente e específica. Argumento genérico do tipo, entre aspas, a decisão viola o princípio da dignidade da pessoa humana, sem explicar como e por que ela viola, é insuficiente. O TST vai barrar o recurso. O segundo erro é repetir a inicial ou a contestação. Esse é o erro mais comum e o mais fatal. A jurisprudência do TST é consolidada no sentido de que a parte que se limita a reproduzir os argumentos trazidos no recurso anterior, reiterando as questões de mérito, sem se insurgir sobre o óbice imposto na decisão recorrida, não atende ao princípio da dialeticidade. Na prática, isso acontece muito em escritórios que têm modelos prontos de recursos. Você pega a petição inicial, altera o cabeçalho e chama de recurso. O TST reconhece isso e não conhece. O terceiro erro é deixar fundamento sem ataque. O TST é expresso. Se o recurso não ataca todos os fundamentos adotados na decisão agravada,
Na decisão combatida, não há como se falar em conhecimento do apelo, ou seja, se o juiz deu 3 fundamentos para negar o seu pedido e você só atacou 2, o terceiro fundamento intocado sustenta a decisão sozinho e o recurso morre. O quarto erro é a narrativa vaga, quando o seu recurso conta a história do caso, mas não mostra onde a decisão errou. Ele falha aqui também na dialeticidade. A impugnação dos fundamentos da decisão recorrida possibilita a apresentação de contrarrazões pela parte contrária, garantindo o contraditório e limita a atuação do tribunal, que só pode se manifestar sobre o objeto da insatisfação manifestada no recurso. Se você não delimita o que está questionando, o tribunal não sabe o que julgar. O quinto erro é trazer tese genérica, desconectada do caso concreto. O TST já decidiu que não se conhece de agravo interno que articula insurgência relativa à matéria estranha aos recursos interpostos, porque aqui nós temos novamente a ausência de dialeticidade. Em outras palavras, se você recorre de uma decisão sobre horas extras e no agravo começa a discutir contribuição social, você criou uma inovação que o TST não vai admitir. O sexto erro é a inovação recursal. Esse ponto é fundamental e está diretamente ligado ao quinto erro. O TST não admite que a parte introduza no agravo matéria estranha ao recurso anterior. Isso configura inovação recursal e leva ao não conhecimento. Cada recurso deve estar conectado ao anterior. O agravo ataca o despacho que negou o recurso de revista. O recurso de revista ataca o acórdão do TRT. Você não pode introduzir matéria nova em cada etapa. Agora eu quero te ensinar algo que muitos advogados desconhecem: os limites de aplicação da súmula 422, porque ela não é absoluta, e saber isso pode salvar um recurso seu. O item 2 da súmula estabelece que o entendimento do item 1 não se aplique em relação à motivação secundária impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. Isso significa que, se o juiz incluiu no despacho de admissibilidade um argumento que não é o fundamento central da decisão, você não é obrigado a atacar essa motivação secundária. Ela não sustenta a decisão sozinha nesse caso. E tem outro limite ainda mais importante. A súmula 422 é inaplicável ao recurso ordinário da competência dos tribunais regionais do trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença. Ou seja, quando você está no TRT, a régua da dialeticidade é diferente. O TRT não pode barrar seu recurso ordinário pela súmula 422, a não ser que o recurso não tenha nenhuma conexão com a sentença. E a jurisprudência do TST já reverteu várias decisões do TRT que aplicaram indevidamente esse óbice. Agora, como você constrói um recurso dialético na prática? Vou te dar uma metodologia simples e objetiva. Primeiro passo: leia a decisão recorrida inteira e identifique cada fundamento que o juiz usou. Anote um por um. Segundo passo: para cada fundamento, escreva o contraponto específico, não o seu argumento geral, o contraponto àquele argumento específico. Terceiro passo: verifique se algum fundamento ficou sem resposta. Se ficou, ou você responde ou reavalia se vale a pena recorrer. Quarto passo: releia o seu recurso e se pergunte: se eu fosse o julgador, conseguiria identificar exatamente o que estou questionando em cada fundamento? Se a resposta for não, reescreva. E termino com uma reflexão que considero o ponto mais importante. A súmula 422 não é uma armadilha do sistema contra o advogado. Ela é uma exigência de qualidade técnica que protege o processo. Ao exigir que a parte recorrente ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, o TST promove o contraditório e assegura que o tribunal
só se manifeste sobre o que realmente está sendo questionado. O advogado que domina a dialeticidade não só evita a barreira da admissibilidade, ele constrói recursos mais precisos, mais convincentes e com muito mais chance de êxito no mérito. Recurso não é repetição de tese, é ataque técnico à decisão. E quem entende isso está em outro nível da advocacia trabalhista. Me segue aqui para continuar recebendo conteúdo técnico sobre advocacia trabalhista na prática. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com outro advogado trabalhista que precisa saber disso. E deixe aqui nos comentários, você já teve um recurso barrado pela súmula 422? E qual dos 6 erros você acha que é o mais comum na prática? Até o próximo vídeo.